Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à explicação da mesa das sete linhas, ou mesa dos orixás, mesa de sete linhas de Umbanda. Nessa mesa, nós vamos estudar o arquétipo das energias que regem o ser humano através da visão da Umbanda. Trazer a explicação dos orixás, a explicação dos falangeiros, as ferramentas que são usadas dentro da Umbanda. Não precisa ser um bandista para entender de um arquétipo. Meu objetivo trazendo mesas de várias egrégoras é para entender que o divino ele está aí. É como um mapa, é como uma carta, é um mapa cartográfico, né? Assim, eu tenho os dados que eu preciso para saber certa coordenada. E com essas coordenadas em mãos eu consigo chegar num ponto, né? Voltamos ao assunto de registros akáshicos, voltamos ao assunto de que toda forma emana uma onda e que quando eu penso vai, né? Então voltamos lá no princípio da radiestesia básica que eu sempre bato na tecla. A radiestesia, a base da radiestesia é a telecinésia, ou seja, é baseado na força do pensamento, onde, através do pêndulo e do testemunho, eu meço os campos que estão em desarmonia, né? Verifico, faço a radiestesia, que é a sensibilidade às radiações, faço a investigação radiestésica e depois faço a radiônica, que são os remédios radiestésicos. Verificar o que eu preciso fazer para, dentro do arquétipo de cada mesa, verificar o que eu tenho que emanar e por quanto tempo, né? Então, nessa mesa a gente fala de elementos da natureza, né? Vou ler um pouquinho sobre o que é cada orixá, sete linhas, o que é isso, né? De que essa mesa fala. Então, quando eu estou falando dessa mesa, eu não estou falando das entidades. A gente vai falar de preto velho, de caboclo, de herê, de marinheiro, boiadeiro, exu, pombagira, malandro, cigano, né? Vamos falar de todos esses tronos, vamos falar de Oxalá, de Logunã, de Oxum, de Oxumaré e toda a egrégora que forma. Principalmente essa mesa ela é trazida, é bom lembrar, trazida dentro do arquétipo que o Rubens Saraceni traz. Eu gosto muito da forma técnica como ele traz a explicação de cada orixá, né? Porque o orixá ele é um elemento da natureza. Primeiro, Deus Criador, emana sete linhas: fé, amor, geração, evolução, conhecimento, lei e justiça. Dessas sete linhas, a cada dois orixás, que são ondas, né? Não são seres encarnados, são ondas que um emana e o outro absorve. Então, nós temos na ponta do lado esquerdo da mesa, no lado de cima, temos essas sete, o que representa a emanação das sete linhas, onde vai ficar o testemunho. No centro, nós temos o selo do duplo decágono, né, com os planetas no entorno, porque por si só o decágono, sem o desenho dos planetas, já é a emanação já é a figura gráfica que representa os 10 planetas clássicos da astrologia. Mas eu fiz questão de colocar a imagem dos 10 planetas para que fique bem desenhado, né? Eu gosto de desenhar bem o processo. No centro do duplo decágono tem o Flor da Vida. O Flor da Vida é aquilo que tudo liga, né? É o fio que tudo liga. Estamos todos emaranhados. Então eu quis trazer esse arquétipo também, que já que aonde flui o pensamento, flui a energia, para que eu coloco um testemunho no meio ali, que pode ser um cristal, né, para emanar para o todo, para potencializar aquilo que eu preciso.
ele vai trazer esse arquétipo da ligação com o todo, né? Porque, como eu digo também nas outras explicações das outras mesas, toda mesa, toda terapia, ela tende a trazer a pessoa para o íntimo, né? A individualização, largar aquilo do passado que eu preciso largar, equilibrar o presente para que dentro do livre-arbítrio eu possa seguir com o planejado daquilo que eu pensei para mim, cada um pensou para si antes de virar carne. E aí, dentro desse arquétipo, coloco os símbolos do reiki também para que traga essa emanação. Ah, precisa ser reikiano? De preferência, de preferência. Mas os símbolos eles já trazem essa harmonização para a mesa também. Então, vamos aos queridos orixás, que a mesa é baseada em cima deles, né? Em cima dessas qualidades que cada um tem na vida, né? E com os 7 tronos e os 14 orixás equilibrados, com esses campos equilibrados, nós conseguimos ter mais harmonia, clareza, né? Para que o que ocorra no nosso destino, no nosso caminho, não esteja atado a uma energia que eu estava vibrando contrária e que isso tenha chegado até mim, né? Então, vamos às explicações dos 7 tronos. Então, o polo da fé. Oxalá é o trono natural da fé, e seu campo de atuação preferencial é a religiosidade dos seres, aos quais ele envia o tempo todo suas vibrações estimuladoras da fé individual e suas irradiações geradoras de sentimento de religiosidade. Fé, eis o que melhor define o orixá Oxalá. O nosso amado Pai é o orixá irradiador da fé em nível planetário e multidimensional. Oxalá é sinônimo da fé que, assentado na coroa divina, irradia em todos os seres e a todos os seres. Falar de Oxalá é desnecessário porque ele é a própria fé. Vamos afixar nas suas qualidades, atributos e atribuições. As qualidades de Oxalá são todas elas. Mistério da fé, pois ele é o trono divino irradiador dela. Nada ou ninguém deixa de ser alcançado por suas irradiações estimuladoras da fé e religiosidade. Seu alcance ultrapassa o culto dos orixás, pois a religiosidade é comum a todos os seres pensantes. Assim como Buda, Krishna, Oxalá, são todos os mesmos representantes da fé. Os tronos da hierarquia de Oxalá são mistérios da fé e irradiam-na o tempo inteiro. Atributos. Os atributos de Oxalá são cristalinos, pois é através da essência cristalina que suas irradiações nos chegam, imantando-nos e despertando em nosso íntimo esses virtuosos sentimentos. A essência divina cristalina irradiada pelo trono da fé é neutra quando irradiada, mas como tudo se polariza em 2 tipos de magnetismo, então o polo positivo e irradiante é Oxalá e o polo negativo e absorvente é Oiá ou Logunã. Oxalá irradia fé o tempo todo e Oiá absorve as irradiações religiosas desordenadas pelos religiosos desequilibrados. Ela se contrapõe a ele porque a atuação dela é no sentido de absorver os excessos religiosos vibrados pelos seres que se excedem nos domínios da fé. Já Oxalá irradia fé e estimula a religiosidade o tempo todo e a todos.
Atribuições. As atribuições de Oxalá são as de não deixar um só ser sem o amparo religioso dos mistérios da fé, mas nem sempre o ser absorve suas irradiações quando está com a mente voltada para o materialismo desenfreado dos espíritos encarnados. É uma pena que sejam assim, porque são os próprios seres que se afastam de sua energia luminosa e entram nos gélidos domínios da divina Oiá, a Senhora do Tempo. Por curiosidade, colocarei aqui também algumas informações sobre o que são as oferendas para Oxalá. É oferendada a Oxalá velas brancas, fruta, coco verde, mel e flores. Os locais para oferendá-los são aqueles que mais puros se mostram, tais como bosques, campinas, praias limpas, jardins floridos, etc. Já os regentes do polo negativo da linha da fé não se abrem ao plano material e não são invocados ou oferendados. Serão informados algumas questões de oferendas e o que pode ser feito, porque todo mundo tem acesso a isso em casa. Então, essa mesa ela transcende muito mais do que a própria mesa radiônica. Pode também a pessoa ter alguns atos para que, quando fazemos uma oferenda, não é uma oferenda para Deus, é uma oferenda para nós mesmos, porque nós só atraímos aquilo que vibramos. E esse será o arquétipo dessa mesa, algo que ultrapasse simplesmente os conhecimentos da religião, da mesa radiônica e da espiritualidade. É a pessoa se entendendo como um todo. Polo negativo do trono de Oxalá, ou polo absorvedor. Negativo não quer dizer ruim, mas sim a parte yin de cada linha. E a primeira linha é a linha da fé, Oxalá é o polo positivo, Oiá, ou Logunã, é o polo negativo. Oiá é a orixá do tempo, e seu campo preferencial de atuação é o religioso, onde ela atua como ordenadora do caos religioso. O tempo é a chave do mistério da fé, regida pela mãe Oiá. Porque é na eternidade do tempo e na infinitude de Deus que todas as evoluções acontecem. A orixá Oiá forma um polo magnético, vibratório e energético oposto ao do orixá Oxalá, e ambos regem a linha da fé, que é a primeira linha das 7 linhas, que são as 7 radiações divinas do Criador. O campo de atuação de Mãe Oiá é o campo da fé, onde flui a religiosidade de todos os seres, todos em contínua evolução. Oiá é a regente cósmica da linha da fé e tempo é o vazio cósmico onde são retidos os espíritos que atentam contra os princípios divinos que sustentam a religiosidade na vida dos seres. Tempo. Eis as qualidades, atributos e atribuições negativas de Oiá, de que tanto falamos e alertamos as pessoas que trabalham negativamente, influenciando a religiosidade que coloca medo nas pessoas, que coloca o mal nas pessoas. Oiá, ela trabalha no pensamento fanático em relação à religião, a distorções que levam as pessoas a dúvidas, a extorsões de dinheiro e todo o conjunto que, ligado à emanação de Deus, não existe maldade em Deus. E Oiá é a energia emanada do ponto da criação que equilibra esse excesso pelo lado negativo. É o que absorve isso. Oxalá é assentado em seu polo positivo e Oiá assentada no polo negativo da fé. Todos fazem parte da linha que sustentam a linha da fé nos seres. Enquanto Oxalá é irradiante, Oiá é absorvente. Enquanto os filhos de Oxalá são extrovertidos, os de Oiá
são introspectivos e um tanto tímidos, pois a natureza forte da sua Mãe Divina exige deles uma certa beatitude. Se ela é assim, é porque ela é a orixá que, junto com Oxalá, rege a primeira lei, que é a linha da religiosidade ou fé, espiritualidade. Então, todos carregam em si um pouco de fé, às vezes sem fé, que também é confiança, otimismo. Nós podemos desdobrar isso em muitas facetas quando sai numa mesa radiônica. Vamos falar disso mais à frente. Trono do Amor. Oxum. Oxum é o trono irradiador do amor divino e da concepção da vida em todos os sentidos. Como mãe da concepção, ela estimula a união matrimonial e, como trono mineral, ela favorece a conquista da riqueza espiritual e abundância material. A orixá Oxum é o trono regente do polo magnético e radiante da linha do amor e atua na vida dos seres, estimulando em cada um os sentimentos de amor, fraternidade e união. Seu elemento é o mineral e, junto com Oxumaré, forma toda uma linha vertical cujas vibrações, magnetismos e irradiações planetárias multidimensionais atua sobre os seres e estimula os sentimentos de amor e acelera a união e a concepção. Na coroa divina, a orixá Oxum e o orixá Oxumaré surgem a partir da projeção do trono do amor, que é o regente do sentido do amor. Oxum assume os mistérios relacionados à concepção de vidas, porque o seu elemento mineral atua nos seres estimulando a união e a concepção. Todos devem saber que a água é o melhor condutor das energias minerais e cristalinas. Por esta sua qualidade única, surgem diversos tipos de água, sendo que a água doce dos rios é a melhor para a distribuição de energias minerais que temos na face da Terra, e o mar é o melhor irradiador de energias cristalinas. Saibam que a energia irradiada pelo mar é cristalina e a irradiada pelos rios é mineral, e justamente neste ponto surgem confusões quando confundem Iemanjá com Oxum. A energia mineral está presente em todos os seres e também em todos os vegetais. Por isso Oxum também está presente na linha do conhecimento, pois sua energia cria atração entre as células vegetais carregadas de elementos minerais. Já em nível mental, a atuação pelo conhecimento é uma irradiação carregada de essências minerais ou de sentimentos típicos de Oxum, a concepção em si mesma. A ciência dos orixás é tão vasta quanto divina, e está na raiz do todo o saber. É na ciência dos orixás que as lendas se fundamentam, e não o contrário. Leiam e releiam esses comentários até entender esta magnificência divina e aprenderem suas chaves interpretadoras da ciência de entrecruzamento. Se conseguirem essas duas coisas, temos certeza que daí por diante entenderão porque a rosa vermelha é usada como presente pelos namorados, a rosa branca é usada pelos filhos que presenteiam suas mães, ou porque se oferece rosas vermelhas para Pombagira, rosa branca para Iemanjá, rosa amarela para oferendar Oxum, ou rosas cor-de-rosa para as crianças, os erês. Saibam que, se todas as rosas, no entanto, os pigmentos, cada cor vibra com um orixá e eles se entrecruzam nesses pontos. Todo jardim que tem roseiras é irradiador de essências minerais e torna o ambiente um catalisador natural das irradiações do amor da divindade planetária que amorosamente chamamos de Oxum. Ao invés de oferecerem rosa a Oxum, é muito melhor plantar uma roseira perto de uma cachoeira. As rosas murcham e logo apodrecem, mas uma muda cresce, floresce, embeleza, vivifica o santuário. Oferendas para Oxum: vela branca, azul, amarela,
flores, frutos, essência de rosas, champanhe, licor de cereja, tudo depositado ao pé da cachoeira em materiais que não vão poluir o local. Oxumaré. Oxumaré é o orixá que rege sobre a sexualidade e seu campo preferencial de atuação é o da renovação dos seres em todos os aspectos. É um dos orixás mais conhecidos e, no entanto, é o mais desconhecido dos orixás dentro da Umbanda, pois as pessoas conhecem mais Oxum, que na linha do amor ou concepção forma com ele a segunda linha de Umbanda. O aspecto positivo de Oxumaré, que nos chega através das lendas dos orixás, é que ele simboliza a renovação. E o aspecto mais negativo é que ele é andrógeno. Mas não, no nosso estudo, ele se torna o trono masculino do trono do amor. Oxumaré, tal como revela a lenda dos orixás, é a renovação contínua, mas em todos os aspectos e em todos os sentidos da vida de um ser. Sua identificação com Da, a serpente do arco-íris, não aconteceu por acaso, pois Oxumaré irradia as 7 cores que caracterizam as 7 irradiações divinas que dão origem às 7 linhas, e ele atua nas 7 irradiações como elemento renovador. Oxumaré é a renovação da vida e do amor na vida das pessoas. E onde o amor cedeu lugar à paixão, ou foi substituído pelo ciúme, então cessa a irradiação de Oxum e inicia-se a de Oxumaré, que é diluidora tanto da paixão como do ciúme. Ele dilui a religiosidade já estabelecida na mente de um ser e o conduz emocionalmente a outra religião, cuja doutrina o auxiliará a evoluir no caminho reto. Oxóssi, linha do conhecimento. Oxóssi é o caçador por excelência, mas sua busca visa o conhecimento. Logo, é o cientista e o doutrinador que traz o elemento da fé e o saber dos espíritos fragilizados, tanto nos aspectos da fé quanto do saber religioso. O orixá Oxóssi é tão conhecido que quase dispensa um comentário, mas não podemos deixar de fazê-lo, pois falta o conhecimento superior que explica o campo de atuação das hierarquias deste orixá regente do polo positivo da linha do conhecimento. O fato é que o trono do conhecimento é uma divindade assentada na coroa divina, é uma individualização do trono das 7 encruzilhadas, e em sua irradiação cria os 2 polos magnéticos da linha do conhecimento. O orixá Oxóssi rege o polo negativo e a orixá Oxóssi rege o polo positivo e Obá rege o polo negativo. Oxóssi irradia o conhecimento e Obá o concentra. Oxóssi estimula, Obá anula. Oxóssi vibra conhecimento e Obá absorve as irradiações desordenadas dos seres regidos pelos mistérios do conhecimento. Oxóssi é vegetal e Obá é telúrica. Oxóssi é de magnetismo irradiante e Obá é de magnetismo absorvente. Oxóssi está nos vegetais e Obá em sua raiz, como a terra fértil onde eles crescem. Oxóssi é o raciocínio hábil e Obá é o racional concentrador. Oferendas para Oxóssi: velas brancas, verdes e rosas, cerveja, vinho, mel, licor de caju, flores do campo, frutas variadas, tudo depositado em bosques e matas. Obá. Ela é a orixá que aquieta e densifica o racional dos seres, já que seu campo preferencial de atuação é o esgotamento dos conhecimentos desvirtuados.
Comentar sobre Obá nos traz muita satisfação, pois nas lendas resumem sua existência de papel ao papel de esposa repudiada por Xangô. Mas justiça lhe seja feita, as lendas vêm sendo repetidas há tanto tempo e às vezes de forma empobrecida nas transmissões orais, para que o conhecimento seja transferido, mas agora de forma mais técnica podemos falar da irradiação, falar desse orixá como emanação de onda. Saibam que a orixá Obá, que nós conhecemos e aprendemos a reverenciar, é uma divindade regida pelos elementos terra e vegetal, e forma com Oxóssi a terceira linha de Umbanda sagrada que rege o conhecimento. Oxóssi está assentado no polo positivo e irradiante, enquanto Obá está sentado no polo negativo ou cósmico, que é absorvente. Essa lenda refere-se a um rei que, como herdeiro das qualidades de Xangô, tinha várias esposas que também se apresentavam como herdeiras das qualidades das orixás femininas. E o que esta lenda conta é verdade, no entanto, só se refere a personagens humanos que eram tidos na conta de semideuses. Mas é só porque essa história de orixá disputar pelejas tipicamente humanas e carnais está mais para coisas humanas do que para seres divinos. Saibam que Obá é uma orixá cósmica cujo elemento original é a terra, pois ela é orixá telúrica por excelência e atua nos seres através do terceiro sentido da vida, que é o conhecimento, que desenvolve raciocínio, capacidade e assimilação mental da realidade visível, ou somente perceptível, que influencia nossa vida e evolução contínua. Já o seu segundo elemento é o vegetal, enquanto Oxóssi, o mitológico caçador, estimula a busca do conhecimento, Obá atrai e paralisa o ser que está se desvirtuando, justamente porque assimilou de forma viciada os conhecimentos puros. O culto ao Obá iniciou-se há 4 milênios e com a irradiação simultânea de suas qualidades ou aspectos em várias partes do mundo, quando então se humanizou. Ela e Oxóssi formam esta linha e atuam em polos opostos. Enquanto ele estimula a busca do conhecimento, ela paralisa os seres que se desvirtuaram nos conhecimentos distorcidos ou falsos. O campo onde Obá mais atua é o religioso, como divindade cósmica responsável por paralisar os excessos cometidos pelas pessoas que dominam o conhecimento religioso. Uma de suas funções é parar os conhecimentos viciados. O ser que está sendo atuado por Obá começa a desinteressar-se pelo assunto que tanto o atraía e torna-se meio apático, alguns até perdendo sua desvirtuada capacidade de raciocinar. Como todo orixá cósmico, ela também possui seus aspectos negativos que ativa sempre que é preciso acelerar a paralisação de um ser que, com seus conhecimentos, está prejudicando muitas pessoas e atrapalhando suas evoluções, pois está induzindo-as a seguirem uma direção contrária à que a lei maior reservou. Vasto é o campo de atuação de nossa mãe Obá, e aqui não dá para mostrá-lo todo, mas acreditamos que esses conhecimentos já trazidos vão completar o que se necessita. Ela atua de forma silenciosa e vai paralisando os seres que dão mau uso ao dom do raciocínio, conhecimentos adquiridos. Atua preferencialmente no religioso e está na hora de resgatar este conhecimento e emanação de onda. Trono da Justiça. Xangô. Xangô é o orixá da justiça e o seu campo preferencial de atuação é a razão, despertando nos seres o senso de equilíbrio e equidade, já que só conscientizando e despertando para os reais valores da vida, a evolução se processa num fluir contínuo. O trono regente planetário se individualiza nos 7 tronos essenciais, que projetam-se energética e magneticamente e vibratoriamente e criam 7 linhas de forças ou irradiações bipolarizadas, pois surgem 2 polos diferenciados em positivo e negativo, irradiante e absorvente,
ativo e passivo, masculino e feminino, universal e cósmico. Uma dessas projeções é a do trono da justiça divina, que ao irradiar-se, cria a linha de forças da justiça pontificada por Xangô e Egunitá, divindade natural cósmica do fogo divino. Na linha elemental da justiça, ígnea por excelência, Xangô e Egunitá são os polos opostos, por isso se polarizam com a linha da lei, que é eólica por excelência. Xangô polariza-se com a eólica Yansan e Egunitá polariza-se com o eólico Ogum, criando duas linhas mistas ou linhas regentes de todos os seres, pois não existe justiça sem lei e lei sem justiça. Xangô trabalha na lei de ação e reação, irradiando sua justiça e a linha do karma, que é a sua casa natural. Oferendas para Xangô: velas brancas, vermelhas e marrons, cerveja escura, vinho tinto, licor de ambrosia, flores diversas, tudo depositado em uma cachoeira, montanha ou pedreira. Trono absorvedor da linha da justiça. Egunitá. Egunitá é o orixá cósmico, aplicador da justiça divina na vida dos seres racionalmente desequilibrados. Fogo, eis o mistério de nossa amada Mãe Egunitá, regente cósmica do fogo e da justiça divina, que purifica os excessos emocionais dos seres desequilibrados, desvirtuados e viciados. O fato é que todas as irradiações, enquanto são apenas essenciais, são neutras, mas quando se condensam e dão origem aos elementos, polarizam em todos os sentidos e surgem naturezas bem distintas. Deusas que se emparelham com Egunitá, energias, arquétipos, é Agni e Kali. É o fogo em seu aspecto positivo e em seu aspecto negativo, ou fogo da purificação das ilusões humanas. Então, Egunitá, ela lida regulando as emoções que estão efervescentes nos seres. Egunitá é feminina, fogo, e se polariza com Ogum, ar, que é masculino e lhe dá sustentação do elemento que precisa, mas de forma passiva e ordenada. O inverso acontece com Ogum, que é passivo e se torna ativo em seu segundo elemento, que é fogo, que alimenta, aquecendo e energizando. Logo, se Ogum absorve o fogo de Xangô, que também é passivo em seu magnetismo, este fogo só irá aumentar o ar de Ogum e não irá gerar a energia ígnea que fluiria. Ou seja, Xangô, na linha da justiça, polariza com Yansan e Egunitá se polariza com Ogum. Lei e justiça são inseparáveis, e para comentarmos Egunitá, temos de envolver Ogum, Xangô e Yansan. Os vícios emocionais tornam os seres insensíveis à dor alheia. Os desequilíbrios mentais transformam os seres em tormentos para seus semelhantes. As divindades têm uma função a realizar e nós sempre seremos beneficiários de sua atuação. Quando nos paralisam, também estão nos ajudando, pois estão evitando que continuemos trilhando um caminho que nos conduzirá a um ponto sem retorno. Ela, Egunitá, é a executora da justiça divina nos campos da lei, regido por Ogum, polo positivo pura da lei. Ogum. Ogum é o orixá da lei, seu campo de atuação é a linha divisória entre a razão e a emoção. É o trono regente das milícias celestes, guardiãs dos procedimentos dos seres em todos os sentidos. Ogum é sinônimo de lei e ordem, e seu campo de atuação é a ordenação dos processos e dos procedimentos. O trono da lei é eólico, e ao projetar-se cria a linha pura do ar elemental,
já com dois polos magnéticos ocupados por diferentes aspectos. O polo magnético positivo é ocupado por Ogum e o polo negativo é ocupado por Yansan. Esta linha eólica pura dá sustentação a milhões de seres elementais do ar, até que eles estejam aptos a entrar em contato com o segundo elemento. Uns têm o fogo como segundo elemento, outros a água e por aí vai. Mas estes dois orixás são aplicadores da lei, porque sua natureza é ordenadora, ordenadora dos pensamentos, das emoções, que levam energias estranhas embora. Então eles se projetam e dão início às suas hierarquias naturais. Toda energia de Ogum é aplicador natural da lei e todos agem com a mesma inflexibilidade, rigidez e firmeza, pois não se permitem uma conduta alternativa. Onde estiver a energia de Ogum, lá estarão os olhos da lei. Oferendas dizem que Ogum é, em si mesmo, os atentos olhos da lei, sempre vigilante, marcial e pronto para agir onde lhe for ordenado. Oferenda para Ogum: velas brancas, azuis e vermelhas, cerveja, vinho tinto, licoroso, flores diversas e cravos depositados nos campos. Yansan, polo negativo da linha da justiça, é a aplicadora da lei na vida dos seres emocionados pelos vícios. Seu campo preferencial de atuação é o emocional dos seres. Ela os esgota e redireciona, abrindo-lhes novos campos por onde evoluirão de forma menos emocional. Yansan, em seu primeiro elemento, é ar e forma com Ogum um par energético onde ele rege o polo positivo e passivo, pois suas irradiações magnéticas são retas. Yansan é negativa e ativa, e suas irradiações magnéticas são circulares ou espiraladas. Na linha da justiça, Yansan é seu aspecto móvel e Xangô é seu aspecto assentado ou imutável, pois ela atua na transformação dos seres de seus magnetismos negativos. Yansan aplica a lei nos campos da justiça e é extremamente ativa. Uma de suas atribuições é colher os seres fora da lei e, com um de seus magnetismos, alterar todo o seu emocional, mental e consciência para só então redirecioná-lo numa outra linha de evolução, que o aquietará e facilitará sua caminhada pela linha reta da evolução. As irradiações de Yansan densificam o mental, diminuindo seu magnetismo e estimulam o emocional, acelerando suas vibrações. Com isso, o ser se torna mais emotivo e mais facilmente é redirecionado. Mas quando não é possível reconduzi-lo à linha reta da evolução, então uma de suas intermediárias o levam para o campo que é de sua vibração. Ogum e Yansan entram como aplicadores da lei, segundo os princípios da justiça divina. Antes de que seja encaminhado, Yansan encaminha a todos as suas vibrações para o direcionamento para o melhor caminho, tentando sempre reequilibrá-los e redirecioná-los, que é a energia do ar que é direcionadora. Trono da evolução. Obaluaê. Obaluaê é o orixá que atua na evolução e seu campo preferencial é aquele que sinaliza as passagens de um nível vibratório ou estágio de evolução para outro. Obaluaê é regente do polo magnético masculino da linha da evolução, que surge a partir da projeção do trono essencial de saber ou trono da evolução. É um dos 7 tronos essenciais que forma a coroa divina do planeta. E em sua projeção faz surgir um polo magnético positivo e radiante onde está assentado o orixá natural Obaluaê, e cujo polo magnético negativo é o orixá Nanamburuquê. Ambos são orixás de magnetismo misto e cuidam das passagens dos estágios evolutivos. Ambos são orixás terra-água.
Obaluayê é ativo no magnetismo telúrico e passivo no aquático. Nanã é ativa no magnetismo aquático e passiva no magnetismo telúrico. Nanã decanta as energias estranhas e Obaluayê estabelece o vínculo. É o mistério de Obaluayê que reduz o corpo plasmático do espírito antes que venha a carne. Na nossa mesa radiônica, ele vai agir como finalização, começo de energia de cura. Vamos entender o Obaluayê como energia de cura, energia de emanação de algo que está parado, e Nanã, a energia que vai decantar essa energia. Uma pessoa com muito ódio, muita mágoa, pensamento estranho, é a energia de Nanã que decanta essa energia. E o que ativa a energia de cura, Obaluayê. Orixá Nanã. Nanã está no polo negativo. Nanã rege sobre a maturidade. Seu campo preferencial de atuação é o racional dos seres, atuando, decantando os seres emocionados, preparando-os para uma nova vida já equilibrada. Todos os orixás, eles regem desde o movimento do átomo até as relações, até as células corporais, e elas agem como um todo. E Nanã está ligado no terra e água, na energia passiva do nosso corpo. Ela é de natureza cósmica, pois seu campo preferencial de atuação é o emocional dos seres, que quando recebem suas irradiações, aquietam-se. O arquétipo dela na Umbanda é a vovó que acolhe. Né? No kardecismo poderia ser a senhora do umbral. Então, na mesa radiônica, situações que tenham que ser decantadas, estejam muito carregadas, é o trono da evolução. Algo tem que caminhar, né? Algo tem que andar. E assim, eles aquietam-se, essas situações se aquietam até terem suas evoluções paralisadas, parar energias estranhas. E assim permanece até que tenha uma decantação completa de seus vícios e desequilíbrios mentais, para que sejam encaminhados à próxima evolução, à próxima linha. Todo o conhecimento que puder ser trazido nessa hora, porque Nanã também ela trabalha com chama violeta, então é transmutação, e pode ir ligando. Assim, no nosso curso de mesa radiônica, o que eu incentivo muitas vezes é até a pessoa fazer a própria mesa, né? Porque aqui eu estou apresentando mesas que eu produzi conforme os arquétipos que eu entendo de limpeza e energização, e nos estudos que eu fiz de acordo com o que as pessoas vão trazendo, né? Que estão na internet, eu fui buscando, e o meu histórico de 13 anos já dentro da terapia holística, de conseguir materializar isso que a gente vê dentro de um campo onde pode auxiliar as pessoas. Nanã é a memória dos seres e Oxóssi aguça o seu raciocínio. Então todas essas linhas elas se cruzam, mas na nossa mesa ela vai indicar energias bem características. Olha, deu Nanã numa mesa radiônica, tem energia pesada, densa, né, para ser encaminhada, tá? Trono da geração. O trono da geração, ele começa com Iemanjá, que é o trono gerador da vida. É do mar que nasce toda a vida, as emanações. É o trono feminino da geração, seu campo preferencial de atuação é no amparo à maternidade. Iemanjá é por demais conhecida, é o trono essencial da geração, assentado na coroa divina que faz surgir a linha de geração no polo magnético positivo. Está assentada Iemanjá. Iemanjá rege sobre a geração e simboliza a maternidade, o amparo materno, a mãe propriamente. Ela se projeta e faz surgir 7 polos que vão vibrando em todas as outras atuações.
Todas atuam a nível multidimensional e projetam-se também para a dimensão humana, onde tem muitas de suas filhas estagiando. A energia de Iemanjá, nesse caso, pode aparecer quando for para gerar uma situação, algo que está paralisado, que recomeça. Então, quando der Iemanjá na mesa radiônica, é essa energia de geração ou carinho de mãe. Aí vai depender do que está sendo medido na mesa radiônica, correto? Oferenda para ela, velas brancas, azuis, rosas, calda de ameixa ou de peixe, pêssego, manjar, arroz doce, melão, rosas, palmas brancas, tudo depositado à beira-mar ou rio. O Mulu está assentado no trono da linha de geração e é o regente da morte. A morte de situações, a própria morte física, essa energia é a responsável, é a que rege aquele momento de passagem. Se der o Mulu numa mesa radiônica, pode ser magias estranhas, né? Magia negativa, pode ser pensamentos estranhos, porque magia, comumente chamado magia negra, mas não vamos chamar de magia negra porque é magia negativa. Energias negativas que estão na vida, que estão em andamento naquilo que sejam, para que sejam encaminhados, ou seja, as coisas não estão seguindo um fluxo natural. Então, quando aparece, é para finalização, quando vai fazer essa energização na energia de Omulu, que também corresponde no signo ao planeta Saturno e ao signo Capricórnio, né? São energias mais restritivas, de finalização, energia retrógrada, olhar para dentro, sombra, para que melhore. É o velho, né? Ele é representado pelo eremita, né? O velho com cajado que anda sozinho pelo deserto, tem muito conhecimento, muito amor, é um dos mais caridosos, mas também é uma energia que quando chega, ela chega chegando. Então ele polariza, ele faz o polo oposto a Iemanjá, onde Iemanjá gera a vida e ele que paralisa as energias que estão estranhas. Por exemplo, uma pessoa trabalha 20 horas por dia e aí dorme 4. Então ele começa a perder a energia de Obaluaê, que é de cura, e começa a entrar a energia de Omulu, que é de paralisação, ou seja, esse ser ele vai perder a encarnação dele. Perder sim, porque ele está trabalhando demais, não está descansando, não está distraindo, não está fazendo o que tem que fazer. Então vem a energia de Omulu e paralisa. Aí a pessoa dá um ataque cardíaco, vamos dar um exemplo. Paralisou. Aí a pessoa faz o que? Começa a pensar na vida. Aí entra a energia de Iemanjá, gerando uma nova vida, com a energia de cura de Obaluaê, né? Então essa energia é restritiva mesmo, tá? E quando ela aparece é para esses cortes. Então, gente, até aqui são os tronos dos orixás que eu trouxe, assim, numa linha mínima, né, de explicação e para a gente poder entender o arquétipo. Então, foi o trono da fé, o trono do amor, conhecimento, justiça, lei, evolução, geração. Na parte de baixo, eu coloquei os tronos de Exu e Pombagira. Os tronos de Exu é o tridente mais quadrado e o trono de Pombagira é ele mais oval. Coloquei dentro de uma estrela de 6 pontas porque eles são energias que fazem o polo oposto. Todos os orixás eles têm tronos opostos, ou seja, assim como tem o trono da fé, o trono que é o Oxalá e Logunã, eles têm energias que impulsionam. Essa energia que impulsiona, que seria assim, digamos, a energia do vácuo, né? O vácuo pode ser considerado a energia de Exu, né? O vazio e Pombagira. Eu falo o trono, não as entidades, tá? O trono original, aquele que parte da criação. É uma onda, ele não é personificável. Exu é a energia dos caminhos,
né? Ele é a energia que está sempre procurando um outro caminho, ele está sempre abrindo o caminho para a energia do orixá passar, de movimento, de impulsionamento. Enquanto a energia do trono, que a gente conhece como Pombogira ou Pombagira, mas mais correto seria Pombogira, seria energia de alegria, de impulsionamento. Então, nas mesas, nós sempre vamos olhar, na prática, quando eu fizer, nós vamos olhar qual trono é para ser ativado e se é para ser ativado o trono de Exu e Pombagira para que potencialize isso, tá? Seria, no caso, Exu, o ponto masculino dessa força de impulsionamento, e Pombogira, o polo feminino do vácuo. Né? Então tudo é dual desde a criação. Na parte de cima, eu coloquei opções para ver do que a pessoa está precisando, porque essa mesa ela é orientadora, todas eles são. Né? O objetivo de toda mesa é a gente aprender a ler o arquétipo que está proposto. Tá? Aí, ao aprender a ler, você vai entender certinho o que está pegando na vida daquela pessoa. Ou, por exemplo, tá faltando fé? Olha, pode ser que Oxalá é luz. Pode ser que a pessoa tenha um mental muito negativo, muito crítico. Se está faltando, então, ele provavelmente vai pedir para limpar com a energia de Oiá a tempo, que é o que absorve o mental negativo. Né? Então a gente vai aprendendo isso com o tempo. E aí eu coloquei algumas opções, assim, banho de descarrego, banho de limpeza, cristais, banho de energização, defumação, benzimento, passe, amacia, oráculo, vela, desobsessão, e deixei um espaçozinho em aberto para que seja outra opção, né? Assim, geralmente quem procura mesa radiônica já são pessoas que têm um conhecimento bem aberto, né? Mas aí você pode, de alguma forma, se estiver fazendo uma outra mesa para a pessoa, orientar, né? Assim, a gente não precisa falar abertamente que fez essa mesa, né? Porque às vezes você vai fazer uma outra mesa, faz lá a mesa a caixa, e aí de repente pede para abrir outra mesa. Aí você pergunta, tem que abrir outra mesa? E às vezes dá essa das linhas de Umbanda, né, que vem com o arquétipo da linha de Umbanda. E aí às vezes é delicado explicar isso para uma pessoa que não entende, né? Por exemplo, eu coloquei na lateral a linha dos falangeiros, né? A cruz representando os pretos velhos e pretas velhas. São arquétipos, tá, gente? Não é o não são esses espíritos. O que a gente pode, por exemplo, deu na mesa da pessoa, pediu para puxar o arquétipo, né, colocar um cristal em cima do arquétipo da energia de preto velho. Então, qual que é a energia de preto velho e preta velha? Os escravos que passaram, né, 385 anos de escravidão aqui, que foram reis, rainhas, moradores, que foram tirados de suas tribos à força, que vieram para cá, que passaram vidas a fio debaixo de um chicote e hoje se manifestam na linha da humildade, trazendo conhecimentos para quem ainda está aqui encarnado. Ou seja, eles trazem o colo de vô, de vó, a experiência, o papo reto muitas vezes também, a mironga, né? A mironga, o que é mironga? Joga no Google aí. Eles trazem muitos arquétipos doces, né? Mas também de verdades a serem ditas, né? Que na história ali, naquele jogo de cintura, eles trazem pra gente. Então, esse o arquétipo. E são os espíritos, né, de velhos africanos que foram trazidos para o Brasil como escravos, trabalham na Umbanda, na linha da fé e humildade. Seus trabalhos são de ajuda àqueles que estão em dificuldade material ou emocional, sendo que seu trabalho desenvolve mais o lado emocional e físico das pessoas que os procuram, sendo chamados carinhosamente de psicólogo dos aflitos. Então, é esse arquétipo que a gente está trazendo.
E aí, dependendo se for uma mesa de limpeza ou energização, você vai explicar para essa pessoa mais propriamente do que se trata, né? Os caboclos eles são tanto os índios, né? Quando fala índio parece que é uma tribo só, mas são a força dos guerreiros da floresta, né? Mas pode vir, imagina quantas tribos de índio que existem no mundo inteiro, né? Tem os norte-americanos, tem os nativos siberianos, tem os nativos japoneses, os australianos, enfim. Então, quando a gente fala de caboclo, ele traz os seres que têm muita força, né? A força do homem, da mulher em plena força vital e que tem o conhecimento da energia de cura das folhas, da magia da floresta, do encanto, da energia, da grandeza, né? Da robusteza. Trabalha muito as energias do cardíaco, né? Levando os males de dor embora do corpo mental. Então ele trabalha muito com os curandeiros da floresta, né? Então pode vir pajés também. Então é bem essa energia da mata, para ficar mais próximo, assim, isso que eu quero dizer. Logo abaixo traz a energia dos baianos, né? E que eles entraram na linha de Umbanda, né? Um povo tão forte dentro da nossa religião, né? Da religião de Umbanda, que ganharam uma linha própria. Depois de desencarnados, eles vieram trabalhando, assim como também os boiadeiros, né? Pela doação que eles trazem. Eles formam uma corrente de cura, de culto aos orixás, muitos foram sacerdotes, e estabeleceram uma egrégora de trabalhadores do astral. Com o tempo ficaram conhecidos na Umbanda pelo trabalho ativo, incorporante. Então eles trazem, um arquétipo solar de alegria, de leveza, mas também de magia, de força, de mandinga, né? Jogo de cintura. Então eles são muito bons doutrinadores, orientadores, têm facilidade em lidar com desmanche de trabalho, né? Então, assim, mesa radiônica não é para ficar perguntando, tal pessoa fez trabalho para mim, porque assim, mesa radiônica tem que ser um atendimento orientador. E como eu estou trazendo esse arquétipo para cá, então às vezes pode ficar pensando que é para isso, mas não é não, é o arquétipo, é a energia que essas entidades trazem. Por isso que eu estou batendo bastante é o Ti, a energia de vida deles, entende? Que eles trazem já esse conhecimento, né? Que eles trazem essa emanação deles. Também marinheiro, marinheiro, eles são, imagina quantos marinheiros que já viveram, né? Celtas, os vikings, a época dos portugueses, espanhóis, os chineses mesmo, né? Que dizem que foram os primeiros que chegaram no Brasil. Então, todos eles passaram vidas inteiras em navios, né? Então, eles viveram a solidão, eles são mestres assim em assuntos do coração, né? Na alegria, na enfrentar a tempestade, ou seja, a pessoa está passando uma dificuldade na vida, saiu linha de marinheiro, opa, é para ajeitar as velas do navio para poder ir para o melhor lado, né? Então ele está trazendo esse vigor, né? Então eles vale mais o estudo profundo, né, de cada uma dessas linhas que eu estou falando, o estudo pessoal mesmo aí para você que está aí em casa me ouvindo. Os boiadeiros que eu coloquei aqui pelo signo da ferradura, boiadeiro, ele também tem essa coisa de inconstância, né? Assim como os marinheiros, eles têm a questão da inconstância, que é ter que pegar o boi e levar para outras paragens, né? Ter que levar para outras paragens, vigiando, preocupando com o alimento, preocupando com os perigos
E a linha deles, assim, de boiadeiro é de desobsessão bem forte também. Seres muito alegres também lidam com as questões assim do coração, da dificuldade com a vida tá difícil. São amigos, são energias amigas, né? Então é esse arquétipo que a gente traz da saber passar pelas intempéries da vida. A linha do, eu coloquei aqui a linha do cangaço, que seria também, assim, com todo respeito, a linha dos mestres juremeiros, né? Toda a história na verdade, todas as entidades que trabalham na Umbanda, elas trazem muito essa questão de, o arquétipo delas é de como lidar com as questões da vida. Porque a maioria deles, ó, preto velho, preta velha foram tirados do país deles e se tornaram escravos. Caboclo vive no meio da floresta. Baiano, eles já têm essa malemolência com a energia, mas que também vem do histórico de escravidão, né? O povo negro. Então tem todo esse arquétipo já num primeiro momento, dos excluídos da sociedade. Eles conseguiram superar isso e trazer para a gente essa energia. Então é o aspecto positivo dessa vida mais difícil que cada um teve e que todo brasileiro tem, né? Poucos são no Brasil que tem uma vida boa, né? Marinheiro, boiadeiro, a linha de cangaço, a linha de Exu, aí já como entidade, Exu e Pombagira, povos que a história deles são muito bem tensas, né? Lembrando que essas linhas, todas as entidades que trabalham na linha de Umbanda, todas elas trabalham para a linha do bem, do amor e do crescimento. Porque espírito existe para todo lado, assim como existe gente. Agora, lei de Umbanda só que faz o bem. E todas elas trabalham para a evolução. Não existe duplicidade na linha de Umbanda. A linha de malandro, né? A linha carioca, né? Do Rio de Janeiro e tal. Então, quando fala malandro, na verdade, é porque ele pode estar em várias linhas ao mesmo tempo, né? Se der, vamos dizer assim, uma linha de malandro, deu lá para energizar Omulu, Xangô e a linha de malandro, né? Que está aí representado pelo chapeuzinho, dado e baralho. Pode ser que ele vai essa própria energia ela vai transitar entre tudo que está sendo pedido na mesa, né? Para facilitar, digamos assim, porque é que nem guichê, né? Vai para a energia que precisa. Então essa egrégora da linha que trabalha na Umbanda, ela vai emanar, a mesa vai mandar um comando para que seja pedido essa energia de estar, essa energia quântica, né? Que a gente chama de malandragem, mas na verdade é um arquétipo de como essa energia trabalha. Eu estou falando energia, eu não sei se está dando para entender. Qualquer dúvida a gente vai tirando nos grupos, tá? E a linha de cigano, né? Quantos ciganos existem no mundo? Às vezes a gente pensa que cigano é só, a gente pensa neles espanhóis, né? Já pensa logo no Gypsy King cantando, fogueira, mas as linhas de ciganos são no mundo inteiro, são os povos nômades, né? Mais uma vez, povos que não têm um local fixo de morada, mas que conseguem viver. E a gente treinado numa sociedade aí, enfiado dentro de apartamento, de casa, fica com emprego muitas vezes fixo ou não, né? Às vezes também essa energia mesmo de caminhar, alegria e posicionamento na vida, sabe? Eu entendo muito que essas energias trabalham assim. Então, essa é a nossa. Ah, não, sim. E também, explicando a linha de vela, oráculo, amaci, é orientador. Você vai colocar lá para energizar, mas aí você pode perguntar, vela de quê? Aí você pode voltar na linha dos orixás, na linha das entidades, se vê que a pessoa vai ser receptiva, né, às informações, porque como eu digo, a mesa ela tem que ser orientadora,
beleza? E não informações para desorientar a pessoa. Não é perguntar, tem obsessor? Não, não é isso. A gente vai pelo polo positivo. Pelo polo positivo, assim, orienta pelo polo positivo, toma um banho de descarrego, né? Dá uma defumada na casa, né? Trazer essas questões do como todas as outras mesas que eu faço, né? Conectar com Sol, Lua, Terra. Então, já que a gente está na Terra, vamos trabalhar com erva. Já não toma banho todo dia? Porque se a gente não precisasse de usar as coisas físicas, a gente não precisava tomar banho, não precisava de comer, vivia só de luz fazendo fotossíntese, né? Então, essa é a mesa radiônica. Em breve eu já mando a prática, tá bom?